Se você ama ver o poder de Deus sendo revelado de forma grandiosa e quer entender como ele mostrou ao mundo que nenhum trono é maior que o seu, assista até o fim. O que você vai ouvir agora é uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. O confronto entre o Criador e o império mais poderoso da Terra. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para fortalecer essa mensagem de fé. E comenta aí: eu creio no poder de Deus. Porque o que aconteceu no Egito não foi apenas uma sequência de milagres. Foi uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre a verdade e a idolatria, entre o Deus vivo e os falsos deuses que dominavam uma nação inteira. O povo de Israel havia sido escravizado por séculos. O Egito era o centro do mundo. Suas pirâmides, palácios e templos refletiam o poder de um império que parecia invencível. Os hebreus trabalhavam de sol a sol, construindo monumentos para um rei que se considerava um deus. Faraó acreditava que sua vontade era lei e que nem mesmo o céu podia contestá-lo. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo. As orações que pareciam esquecidas estavam prestes a ser respondidas. O Senhor desceria para libertar Israel e o mundo inteiro veria que só Ele é Deus. Foi então que, em meio ao deserto, Moisés viu uma sarça em chamas. O fogo ardia, mas o arbusto não se consumia. E ali, do meio das chamas, Deus o chamou pelo nome. Moisés, eu vi a aflição do meu povo no Egito. Vai e dize a Faraó, deixa ir o meu povo. Mas Moisés temeu. Ele sabia quem era Faraó. Sabia do seu poder, da sua fúria e dos exércitos que dominavam o mundo conhecido. Então respondeu: quem sou eu para ir até Faraó e tirar o teu povo do Egito? E o Senhor disse: eu serei contigo. A partir daquele momento, o destino da nação mais poderosa da terra estava selado. O Deus dos escravos havia se levantado contra o Deus dos homens. Moisés retornou ao Egito acompanhado de Arão, seu irmão. E diante do trono de Faraó, ele declarou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O rei se inclinou em seu trono dourado e respondeu com desprezo: quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Com essas palavras, o coração do homem mais poderoso da terra se tornou o palco da ira divina. Faraó ordenou que o trabalho dos hebreus fosse dobrado. O sofrimento cresceu. Os chicotes caíam sobre os escravos e o clamor subia ainda mais alto ao céu. Moisés questionou: Senhor, por que permites essa aflição? E Deus respondeu: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Com mão forte ele deixará ir o meu povo. O Egito estava prestes a conhecer o poder do Altíssimo. O Senhor não apenas libertaria Israel, ele humilharia os falsos deuses de uma nação que o desafiou. Cada praga seria um golpe direto contra as divindades egípcias. O Nilo, o céu, a terra e os próprios animais testemunhariam que só o Senhor reina sobre tudo. O tempo da justiça havia chegado. A partir daquele momento, cada ato seria uma demonstração de poder. O Egito veria que o Deus dos escravos é o Deus verdadeiro. E quando Moisés erguesse o cajado pela primeira vez, o rio da vida se tornaria um rio de morte. O sangue do juízo mancharia as águas do Egito. E o império mais forte do mundo começaria a ruir diante da voz do Deus vivo. Mas o que viria depois deixaria o mundo inteiro sem palavras. Porque quando Deus decide agir, nenhum homem pode permanecer em pé diante dele. O palácio do Egito era o coração do orgulho humano. Colunas de ouro, estátuas de deuses, sacerdotes, servos e soldados. Ali, Faraó acreditava que o mundo girava ao redor de sua vontade. Mas Deus havia declarado guerra ao orgulho dos homens. O Senhor ordenou a Moisés e Arão que se apresentassem novamente diante do rei. Desta vez, um sinal acompanharia a palavra. Arão lançou o cajado diante do trono e ele se transformou em uma serpente.
Os magos do Egito fizeram o mesmo, mas o cajado de Arão devorou os deles. Mesmo assim, Faraó não se curvou. O poder de Deus foi revelado, mas o coração do rei se fechou ainda mais. Então o Senhor falou a Moisés: vai ao rio pela manhã, quando Faraó sair às águas, e dize: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Ferirei as águas do rio, e elas se converterão em sangue. Moisés obedeceu. Diante do olhar do rei e de seus servos, ergueu o cajado e tocou as águas do Nilo. De repente, o som tranquilo do rio foi substituído por gritos. As águas se tornaram vermelhas como sangue. O cheiro era insuportável. Os peixes morreram e o Nilo, considerado um deus entre os egípcios, se tornou um rio de morte. Os canais, lagos e até as jarras de pedra dentro das casas estavam cheias de sangue. O Egito inteiro apodrecia diante dos olhos de seu rei. Mas os magos imitaram o milagre com encantamentos, e Faraó disse a si mesmo que era apenas um truque. Ele voltou ao seu palácio e ignorou a dor de seu povo. O juízo de Deus havia começado, e mesmo assim ele endureceu o coração. Passaram-se dias, e o rio continuava corrompido. Quando as águas enfim se tornaram limpas, Moisés retornou com uma nova advertência. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares, ferirei o teu território com rãs. O rei zombou. E o Egito tremeu. Dos rios, lagos e poças surgiram miríades de rãs. Elas invadiram casas, templos e até o quarto do próprio faraó. O som dos coachos ecoava noite e dia, tornando impossível dormir. As pessoas andavam com os pés sobre elas, os fornos estavam cheios delas, e o cheiro era de podridão. Desesperado, Faraó chamou Moisés e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs e deixarei o vosso povo ir. Moisés orou e o Senhor fez cessar a praga. As rãs morreram e o Egito inteiro ficou coberto por montes delas. O fedor encheu a terra, mas o alívio veio. E quando o rei viu que havia descanso, seu coração voltou a se endurecer. Ele mentiu mais uma vez. Recusou-se a libertar o povo. Então o Senhor disse: estende o teu cajado e fere o pó da terra para que se transforme em piolhos. Arão obedeceu e o pó se levantou como uma nuvem. Milhares de insetos cobriram homens e animais. Ninguém conseguia descansar. O Egito coçava, gemia, clamava. Os magos tentaram reproduzir o milagre, mas falharam. E diante de Faraó disseram: isto é o dedo de Deus. Mesmo assim, ele permaneceu inflexível. Cada praga era um golpe direto contra os falsos deuses do Egito. O Senhor mostrava que a natureza, o rio e o ar pertenciam apenas a ele. Mas o coração do rei se tornava mais duro a cada nova demonstração de poder. O Egito sofria, e o céu se preparava para a próxima onda de juízo. Porque quando o homem desafia a Deus, o próprio mundo ao seu redor começa a se voltar contra ele. E a quarta praga mostraria exatamente isso. Moscas negras e venenosas encheriam o ar, transformando o império mais limpo e poderoso da terra em um lugar de desespero e podridão. Mas nas terras de Gósen, onde vivia o povo de Deus, não haveria uma só. A justiça divina estava apenas começando. O Egito já havia sido ferido 3 vezes, mas o coração de Faraó continuava endurecido. Cada praga revelava um novo golpe contra os deuses da nação mais poderosa do mundo, e mesmo assim, o rei se recusava a reconhecer o poder do Senhor. Mas Deus não estava apenas libertando Israel, ele estava mostrando a todas as gerações que ninguém pode desafiar o Criador e permanecer de pé. O Senhor falou novamente a Moisés: levanta-te pela manhã e apresenta-te diante de Faraó. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. Mas se te recusares, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos e sobre o teu povo. E assim aconteceu. O céu se escureceu com uma nuvem viva de moscas. O ar se encheu de um zumbido ensurdecedor.
As moscas entravam nas casas, nas janelas, nas camas e até no trono de Faraó. Os egípcios não conseguiam comer nem respirar em paz. A nação que antes se orgulhava de sua beleza e riqueza, agora fedia à corrupção. Mas nas terras de Gósen, onde viviam os israelitas, não havia uma só mosca. Deus havia separado o seu povo. A praga atingia os inimigos, mas não os que estavam sob sua promessa. Faraó, em desespero, chamou Moisés e disse: "Ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo no Egito." Mas Moisés respondeu: "Não podemos, porque o que sacrificamos ao Senhor é abominação para os egípcios." O rei então cedeu parcialmente. "Ide, mas não muito longe, e orai por mim." Moisés orou, e o Senhor fez cessar a praga. O silêncio voltou ao Egito. Mas assim que o alívio veio, o coração do rei se endureceu outra vez. Ele havia pedido oração, mas não arrependimento. E quem não se arrepende, repete o mesmo erro até cair. Então, o Senhor enviou um novo juízo. Desta vez, a mão de Deus feriu os animais do Egito. Bois, camelos, ovelhas e cavalos morreram. O campo se tornou um cemitério a céu aberto, e o mau cheiro da morte se espalhou pela terra. Mas nenhum animal pertencente aos israelitas foi tocado. O contraste entre a obediência e a rebeldia se tornava cada vez mais claro. Mesmo diante disso, Faraó não se moveu. O orgulho ainda dominava o seu coração. Então, Deus ordenou que Moisés e Arão pegassem cinza de fornalha e a lançassem ao ar diante do rei. Quando o pó se espalhou, ele se transformou em feridas e bolhas sobre homens e animais. Os magos, antes altivos, agora gemiam de dor. Nem podiam permanecer diante de Moisés, pois estavam cobertos de chagas. O Egito inteiro ardia sob o toque do juízo divino, mas o rei permaneceu imóvel. A voz da razão já não falava. O coração estava tomado pela soberba. E foi então que Deus decidiu atacar o céu do Egito. O Senhor enviou uma nova mensagem a Faraó: "Estende a tua mão para o céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, animais e plantas." Moisés ergueu o cajado, e o céu se abriu em fúria. Trovões ecoaram, relâmpagos cortaram o horizonte, e pedras de granizo misturadas com fogo caíram do alto, destruindo tudo o que havia nos campos. O Egito se transformou em ruínas. Somente na terra de Gósen havia paz. Diante do horror, Faraó chamou Moisés e disse: "Pequei desta vez. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, e farei com que o vosso povo vá." Moisés orou, e a tempestade cessou. Mas assim que o céu clareou, o rei voltou à sua antiga rebeldia. O coração de Faraó era como pedra diante do poder de Deus. O Egito estava arruinado, mas o juízo ainda não havia terminado. Porque a cada praga, Deus não apenas libertava Israel, ele revelava sua glória a todas as nações. E quando a próxima praga viesse, o império descobriria que nada restaria de sua riqueza, nem mesmo o alimento. A terra, o céu e o coração dos homens estavam prestes a se render diante do Deus de Israel. O granizo havia caído como fogo do céu. O Egito estava devastado, mas ainda restava uma esperança de arrependimento. Mesmo assim, Faraó voltou a se endurecer. O coração que havia reconhecido o pecado agora voltava a desafiar o próprio Deus. Então o Senhor disse a Moisés: "Apresenta-te diante de Faraó, pois endureci o seu coração, para que mostre diante dele os meus sinais. Assim saberás que não há outro como eu em toda a terra." O orgulho de um rei seria o palco da glória divina. A próxima praga destruiria o que restou do Egito, consumindo até as sobras de sua arrogância. Moisés ergueu a voz diante do trono e declarou: "Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Se não deixares o meu povo ir, enviarei gafanhotos sobre a tua terra." O rei riu, mas o Egito logo chorou.
O vento soprou durante toda a noite, e pela manhã o céu se escureceu. Milhões de gafanhotos desceram sobre o país. Eles cobriram os campos, as casas, os muros e até os templos dos deuses. Nenhuma folha permaneceu verde. O que o granizo havia deixado, os gafanhotos devoraram. O Egito, antes dourado e fértil, agora parecia um deserto queimado. Faraó chamou Moisés e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Perdoai-me mais uma vez e rogai ao Senhor que tire de mim esta morte. Moisés orou, e o Senhor enviou um vento forte que levou os gafanhotos para o mar. Mas assim que a destruição cessou, o rei voltou a se endurecer. A fé de Faraó durava apenas enquanto o juízo estava sobre ele, e quando a dor passava, o orgulho voltava a dominar. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá trevas sobre a terra do Egito. Moisés obedeceu, e trevas espessas cobriram o país. Durante 3 dias, ninguém se movia. Os egípcios não conseguiam enxergar nem o próprio irmão. As lâmpadas não iluminavam. Era como se a própria luz tivesse sido retirada da criação. Mas nas casas dos israelitas havia claridade. Enquanto o Egito se afundava em desespero, o povo de Deus permanecia em paz. A escuridão era o símbolo perfeito de uma nação que havia rejeitado a luz. Mesmo assim, Faraó não cedeu. Chamou Moisés e disse: Podem ir, mas deixem o gado. Moisés respondeu: Nem uma unha ficará para trás. O rei se enfureceu e gritou: Sai da minha presença. No dia em que eu tornar a ver o teu rosto, morrerás. E Moisés respondeu: Assim será. Não tornarei a ver o teu rosto. O silêncio pairou sobre o Egito. O tempo da misericórdia estava acabando. O próximo golpe seria o mais doloroso de todos. A 10ª praga viria como uma espada invisível. E naquela noite, o próprio Deus passaria pela terra, separando vida e morte, fé e rebeldia. O cordeiro seria o sinal. E onde houvesse sangue nas portas, a destruição não entraria. A libertação estava próxima. O Egito estava em ruínas. A terra queimara com o granizo, os gafanhotos haviam devorado o que restava e trevas densas cobriram o país por 3 longos dias. Mas Faraó ainda resistia. Seu coração estava tomado por orgulho e cegueira espiritual. Então o Senhor disse a Moisés: Trarei mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir. O juízo final se aproximava. Deus instruíra o seu povo a separar um cordeiro sem defeito e sacrificá-lo. O sangue seria colocado nas ombreiras das portas como sinal. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga que destrua as vossas casas. Aquela noite ficaria conhecida como a Páscoa, o dia em que o anjo da morte passaria pela terra. O silêncio caiu sobre o Egito. As famílias dormiam, ignorando o que estava para acontecer. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, depois outro e outro. O anjo do Senhor passou, e todos os primogênitos do Egito morreram, desde o herdeiro do trono até o filho do servo mais humilde. Nenhuma casa ficou sem choro. O Egito inteiro despertou em desespero. Faraó, quebrado, chamou Moisés durante a noite e disse: Levai o vosso povo, saí do meio da minha terra, servi ao Senhor como dissestes, e abençoai-me também. O povo de Israel partiu apressadamente. Levou consigo o ouro, a prata e os tecidos do Egito, conforme o Senhor havia prometido. E quando o sol nasceu, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó marchavam em liberdade. A escravidão havia terminado. O Egito, outrora invencível, estava prostrado diante do Deus dos hebreus. Mas o orgulho de Faraó ainda o perseguia. Logo, ele se arrependeu de libertá-los e reuniu seus exércitos para trazê-los de volta. O Mar Vermelho estava à frente e atrás o som das carruagens. O povo clamou de medo, mas Moisés ergueu o cajado e disse: Não temais, o Senhor pelejará por vós.
O vento soprou durante toda a noite e o mar se abriu. As águas se ergueram como muralhas e o povo de Israel passou em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, o Senhor fez as águas voltarem e o exército inteiro se afogou. O mar se fechou sobre o orgulho dos homens, e naquela manhã Israel viu os corpos dos inimigos espalhados na praia. Então o povo cantou um cântico ao Senhor. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me salvou. Os carros de Faraó e o seu exército lançou no mar. A justiça divina havia triunfado. Deus libertou o seu povo com mão poderosa e mostrou ao mundo que nenhum império é maior do que ele. Cada praga, cada sinal, cada ato foi uma declaração eterna. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Se essa história falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu creio no poder de Deus. Deixe o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua fé. Na descrição, há materiais e estudos que vão te ajudar a crescer espiritualmente e compreender ainda mais as profecias e os milagres da palavra de Deus. E nunca se esqueça, porque no final, o bem sempre vence o mal.